Oi, gente, tudo bem? Hoje a nossa aula, o assunto é avaliação, né? Lembrando que a gente está trabalhando no contexto do SAEB, né, que eu mandei para vocês nas plataformas. Espero que vocês tenham já feito a leitura de uma parte dele, pelo menos. Semana que vem eu vou mandar para vocês um link para a gente fazer um encontro virtual, tá? Então, a aula vai ser online mesmo, certo? Até no decorrer dessa semana eu mando para vocês o convite. E aí a aula vai ser pelo Zoom, tá? Então não vai ter nada gravado, a gente vai ter um encontro real. Então, para isso, gente, dúvidas, tá? Eu vou dar a matéria normal, mas vou tirar as dúvidas de vocês com relação ao que vocês leram até agora, certo? Então, procurem anotar as dúvidas. Só uma coisa, se forem muitas dúvidas assim, eu só preciso que vocês vão me dando um toque aí, porque aí eu preciso remanejar o tempo de aula aí no Zoom, tá bom? Então vamos começar a aula de hoje. Dividir aqui a tela com vocês, que são os contextos sobre o cenário avaliativo, tá? Lembrando que a gente viu agora até alguns contextos históricos, né, falando das análises das reformas educacionais, tal. E hoje a gente vai falar um pouco sobre esse cenário também das reformas na década de 70, 80, tá? E de que forma isso era feito e se havia muita preocupação com essa questão da avaliação, tá? Então, eu coloquei aqui, o tema vai ser políticas, agenda pública, sistemas de avaliação, certo? O que vocês vão perceber agora nesse momento é que vai ser como um cronograma histórico, tá? Então, eu vou falar um pouco da questão da economia, da política, tá? Então, fiquem atentos aí nesse sentido. Continuando, né? Até o final da década de 70, essas políticas educacionais eram mais voltadas para a expansão do atendimento, a promoção do acesso ao sistema educacional. Parênteses. Década de 70, a gente está na ditadura militar. Tá? Então, todo esse cenário educacional vai ser voltado para o que o regime militar queria que acontecesse. Tá? Não necessariamente que seja uma demanda da sociedade. Certo? Em períodos de ditadura, vocês sabem, não há liberdade de expressão, o governo controla tudo. Então, também com a educação, principalmente com a educação, não ia ser diferente, tá? Então, aqui na segunda parte, né, da década de 70, reflete a situação macro do regime militar no Brasil, macro no contexto total. Então, nesse sentido, as práticas sociais, econômicas e políticas se diferenciavam e marcam a história dessa época, tá? Voltando nesse ponto, gente, não há liberdade de expressão, não há liberdade de pensamento. Até as disciplinas eram voltadas para que o governo conseguisse passar o seu viés, né, ideológico, o seu viés de pensamento para a população, certo? Você, por exemplo, vai ter aulas de USPB, Educação Moral e Cívica, que eram disciplinas que tinham esse contexto, tá? De reforçar e legitimar o governo da ditadura. Também não tinha muita preocupação, gente, com mostragem de resultados, tá? O importante era que as alunos fossem para as escolas e a educação não era libertadora, tá? Ela era para ensinar um ofício e aí para não questionar o sistema para que pudesse continuar, tá? Então, aí não havia um processo avaliativo. Nesse sentido, como eu coloquei aí, a avaliação não fazia parte da agenda pública, né? Porque a qualidade do ensino ainda não havia emergido como uma questão relevante. Nesse momento aqui, eu preciso fazer um parênteses para vocês entenderem uma coisa. Década de 70 é quando o neoliberalismo está eclodindo no mundo. E não vai ser diferente aqui no Brasil, tá? Por exemplo, enquanto você tem países como os Estados Unidos, a França, né, a Alemanha, lá eles têm a política do welfare state, que é a política do bem-estar social, onde o governo seria o grande provedor de tudo. Aqui isso não acontece, isso não chega. Tá? Então, aí nessa ideia do Estado mínimo, que o liberalismo apregoa, vai chegar aqui também. Então, o importante é
dar uma educação. A qualidade aí que vai começar o sucateamento da escola pública. Vai se agravando no período das décadas posteriores, tá? Mas é nesse momento, por exemplo, que chega essa concepção de que a educação é uma mercadoria, de que ela pode dar muito lucro. Faz essa pergunta, mas Daniel, não tinha escola privada no Brasil? Antes tinha. A maioria delas era toda regida pela Igreja Católica. Por isso também, quando teve a primeira LDB, né, no embate da LDB, até com as propostas lá do Anísio Teixeira, a Igreja Católica bateu forte o martelo dela, né? E aí vai começar essa coisa, entendeu? Da escola, qual que era a proposta? Escola pública, laica e gratuita. Com essa vertente aí que vem sendo dominada pela Igreja Católica até a década de 60, e ela querendo fortalecer e ganhar mais espaço, isso o capitalismo vai ajudar, muda a nuance, tá? Então, claro, que continua a escola pública, né, laica e gratuita, porém as escolas particulares entram no cenário como uma nova possibilidade de mercado, uma nova possibilidade de fonte alta de renda, que acontece até hoje, certo? Então, isso é importante vocês terem como premissa para poder entender isso, tá? Não é à toa que vai sendo sucateado o ensino, não, tá? E também vai acontecer uma coisa, até então você tem uma escola pública de excelente qualidade. Quando tem esse movimento aí, né, de neoliberalismo chegando no país, a Igreja Católica batendo o pé mais forte, né, para ampliar o seu poder da rede privada, a escola pública vai perdendo a força e também o que vai dar status, estudar no colégio público ou no colégio privado? Nesse momento começa a ser o colégio privado, tá bom? E por último aqui nessa parte, né? Então essa conjuntura não era propícia para um sistema de implantação de avaliação em larga escala, porque a verdade é que eles queriam primeiro consolidar esse poder das escolas privadas, né? Elas sempre existiram, gente, retomando isso. Mas a partir da década de 70, com o avanço do neoliberalismo, e elas vão ganhar uma força muito maior, certo? E não seria interessante também mostrar a defasagem da escola privada nesse momento perante a escola pública, tá? Que aí vai ser o processo do início do sucateamento. Então, nesse sentido, você não vai ter programas de avaliação em larga escala, né? E via de regra, eles vão se caracterizar por extrema complexidade técnica, e também porque vão requerer grandes investimentos em pessoal e recursos, que até então o governo não tinha intenção de fazer isso, né? Ele só queria manter essa ideia da escola aberta, da escola funcionando, da escola que funciona para o sistema militar, no regime de ditadura, tá? E as escolas privadas conseguindo avançar aí como um filão de mercado. Tudo bem até aqui? Bom, continuando aqui, né? Próximo slide. Aqui alguns itens importantes para a gente entender o que está acontecendo. Então, o ensino é pautado em perspectivas de formação de trabalho, tá? Não é visando formar pensamento crítico, nem perspectivas de comparação. A ideia é a formação para o trabalho, tanto é que o ensino tecnicista, né, chega com força. Então, a ideia é você cria essa mão de obra qualificada tecnicamente para trabalhar em indústria, não para trabalhar para pensar, certo? Não para trabalhar em meios acadêmicos, não para aprimorar questões intelectuais ou de confronto com a realidade militar. Bom, no segundo ponto, a gente já falou disso um pouquinho, né? A educação estava mais voltada para o ideário, né? Político-militar, do que para responder de forma satisfatória às demandas do mercado. Tanto é que quando as escolas privadas vão conseguindo mais espaço, vão aumentando, jamais você vai ter um racha, né? E isso lembrando que o Bourdieu sempre falava, tá? Pierre Bourdieu. A educação que é feita para a elite, a educação que é feita para o povo, certo? Cada um para continuar no segmento e a sociedade não mudar o seu status quo, a sua condição socioeconômica geral. Aí vem os anos 80, né? E muitos organismos internacionais vão aparecer preocupados com a qualidade do ensino. Estou falando do Banco Mundial, do FMI, por exemplo, tá?
Eles vão começar a pressionar aqui na América Latina para que você tenha uma revisão, né, desse papel das escolas, né, da melhoria da qualidade de ensino, mas por trás disso, né, gente, está sempre a ideia de como é que eu vou montar uma indústria estrangeira num país se a mão de obra deles é ruim? Então, precisa também qualificar melhor esse operário brasileiro, tá? Esse trabalhador brasileiro aí, certo? Então, nesse sentido, na década de 80, né, vão vir grandes organismos internacionais preocupados com a qualidade de ensino, implementação de sistema de avaliação em larga escala, mas isso tudo era para o seguinte, gente. Eles vinham, a proposta era essa: olha, nós vamos investir aqui em educação, etc. e tal. Se vocês não desenvolverem o plano que nós queremos, isso tudo dentro da agenda neoliberal, tá? Vocês podem procurar, acho que eu já comentei isso com vocês, com certeza, sobre o consenso de Washington. Senão, a gente não vai prestar dinheiro para vocês quando vocês precisarem. Então, também não era assim, nós vamos fazer o que a gente é bonzinho, não, tá? Nesse sentido, a conjuntura econômica e política também favoreceu direto e indiretamente a avaliação, né, a causa dessa pressão, e a volta da democracia vai exigir uma sociedade mais transparente, mais organizada, mais voltada para as questões civis, tá? E aqui a descentralização promovida pelas reformas educacionais, por meio de transferências de competências e recursos, né, vai levar o governo federal a adotar mecanismos mais flexíveis de controle, voltados para os produtos do sistema educacional e não para os seus processos. Nesse contexto aqui, aparecem algumas coisas muito importantes, tá? Aí já no processo de redemocratização mesmo, fim da ditadura. Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública, né, que vai ser lançado em 87, né, garantindo essa campanha nacional. Um dos grandes participantes e incentivadores foi o Florestan Fernandes, o Darcy Ribeiro, tá? No segundo item aqui, ó, Paro afirma que se buscava a educação um meio de gestão, uma proposta de construção da escola democrática, porque não fazia mais sentido você, vivendo uma sociedade de redemocratização, uma escola ainda com os moldes antigos, né? Hierarquias fechadas, né? Muito centralizadas, enfim. Precisava envolver toda a comunidade no esquema da escola. E aí o princípio da gestão democrática, né, do ensino público vai ser contemplado no artigo 206, o inciso 6º, na Constituição de 88, né, que visa atender a ideia da redemocratização da escola. E até 1995 não havia um sistema de avaliação do ensino superior, pelo menos no que se refere aqui à dimensão da qualidade dos serviços educacionais. Então, aí vai vir a necessidade, logo, logo, de você pensar, por exemplo, no ENAD, tá bom? E fechando aqui essa primeira aula desse tema, gente, que já antes mesmo da ideia dessa planificação de um perfil nacional, o SAEB aparece, tá? Então, em 1990, é a implantação do SAEB já nessa perspectiva de você criar uma configuração nacional, tá? Então, a aula de hoje foi essa pequena introdução aí para vocês entenderem esses contextos socioeconômicos que levaram à redemocratização do país, ao surgimento de uma planificação de avaliação nacional, e o SAEB é a porta de entrada para tudo isso, tá bom? Então, a aula que vem, a gente vai se encontrar virtualmente, pessoalmente, tá bom, gente? Obrigada e até a próxima aula.